Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Farol LS para o dia 10 de agosto de 2015. Eu sou o Fábio Figueiredo, o pessoal na internet me conhece como Vlad. Eu estou aqui substituindo o Thiago Bizzi, que tradicionalmente apresenta esse informativo. Eu vou trazer para vocês as movimentações do mercado, dentro de uma ótica grafista. Quero apresentar algumas novidades também. Espero que vocês gostem. Muito bem, então começamos a semana com o Ibovespa em alta, alta de 1,6, mercado se segurando aqui em cima do fundo anterior, em 48.610 pontos. Né? O mercado reluta em perder essa LTA que conectou aqui fundos de dezembro e janeiro desse ano. Né? E a expectativa, caso a máxima de hoje seja superada, é de alguma movimentação compradora, pelo menos até a resistência em 50.895 pontos. Nós temos o FR de 14 corroborando essa visão. Uma divergência de alta que já existe. Perceba que o FR apresenta fundos mais altos, né, enquanto o Ibovespa apresenta fundos no mesmo nível. Chama a atenção que o índice futuro já apresenta uma divergência um pouco mais forte. Fundos mais altos no indicador, enquanto os preços fizeram fundos mais baixos. Tá? Então o mercado inicia a semana em alta, máxima de hoje superada, traz consigo a expectativa de algum repique, pelo menos até a média móvel, melhor, até o topo anterior, né? Onde também está a média móvel aqui de 21 dias, lembrando que no diário a tendência ainda é de baixa, né? Os zigue-zagues são descendentes, aqui a tendência seria revertida somente caso os preços passassem para cima do topo prévio. Aí a gente poderia até afirmar a presença aí de um fundo duplo, né, que seria a formação de simetria em formato de W. Ok? Muito bem. Vamos dar uma olhada na situação do dólar. O dólar hoje apresentou uma boa queda aí de 2,10%, corroborando a expectativa dada no último farol. Né? Essa queda trouxe os preços para baixo da média móvel de 9 períodos, o que sugere a continuidade do movimento corretivo, aonde a próxima parada aqui deve ficar na faixa dada pela média móvel de 21 dias, né, aqui em 3.355 pontos aproximadamente. E naquele patamar nós também temos fundos anteriores, né, fundo e a fronteira 1 de um gap, que foi feito aqui lá no dia 24. Tá? Então o dólar marcando o topo, inclusive perdendo a máxima aí, a mínima, perdão, da semana passada, marcando o topo também, então, em gráfico semanal. O mercado americano hoje apresentou boa alta, Dow Jones subiu 1,40, abre espaço para o teste da próxima resistência. Perceba que essa faixa aqui de 17.765 é uma zona bem polarizada, né, que foi resistência no passado, também foi suporte em diversas ocasiões, e a expectativa é que o mercado converja então até aquele patamar, onde também se encontra a média móvel de 21 dias. Chama atenção aqui para o índice DJT, que é um índice que costuma confirmar os movimentos do Dow Jones, né? Esse aqui é do setor de transportes. Perceba que nós temos um candle comprador em cima da cabeça do pivô de alta, após os preços tocarem a antiga linha de tendência de baixa por cima, né? Agora testando essa linha como suporte. Já há uma tendência de alta aqui neste índice, e são índices altamente correlacionados, né? Inclusive o DJT serve para confirmar os movimentos do DJI em rompimentos de acordo com a teoria T-Down. Ok? Muito bem. Deixa eu trazer para vocês agora a movimentação das commodities. Começo colocando a situação do milho, que apresentou uma forte alta, estopando aqui aqueles traders mais afoitos, né, que montaram posições de venda no dia 7, sexta-feira. Foi uma barra preta ignorada, né? Isso inclusive é argumento de tomada de posição dentro de uma filosofia de price action, abordagem de trades de prazo bem curtinho. Quem opera com média móvel de 9 já está com posição aberta e com um sorriso de orelha a orelha, né? De acordo com a marcação a mercado aqui já há uma operação com lucro de R$ 2,90. Lembrando que o milho ele é calculado multiplicando a cotação por 450, né? Então deixa eu abrir aqui minha calculadora para que vocês possam
visualizar e acompanhar comigo. Como minha calculadora não quer abrir, então a gente pode abrir uma versão aqui do Excel mesmo, né? Então o milho agora está cotado em 29,89. Então 29,89 vezes 450. Deixa eu botar aqui em valores. Esse aqui é o tamanho do contrato de milho, né? Então um contrato de milho hoje equivale a 13 mil reais. Uma variação de R$ 3,50, então R$ 1.500 por contrato. Esse seria o financeiro envolvido nessa operação. Né? Milho vai em busca da resistência agora lá dos R$ 30. O boi hoje gera operação de compra. Afinal de contas, a média móvel de 9 virou para cima, aqui ali em azul. O mercado tem uma espécie de ombro, cabeça, ombro sinalizado. O rompimento aqui de 146 abre espaço para mais altas e aciona inclusive essa figura de propulsão de preço. O boi aí que passou por um processo coletivo bem amplo de abril até então. Trago a movimentação do café. A gente já colocou no último farol o rompimento aqui da cunha, né? O café tinha alvo lá na faixa dos $182. Hoje o mercado confirmou, deixou um candle mais convicto ainda, né? Consolidou esse rompimento. Um dos destaques do dia de segunda-feira do ponto de vista comprador. Trago para vocês agora os movimentos dentro do intraday. Tá? O índice futuro no dia de hoje apresentou uma belíssima operação de day trade. O mercado abriu em gap de alta, formou aqui o que nós chamamos de primeiro movimento, que foi acionado no candle das 10h45. Aqui nós temos então o primeiro movimento desenhado, o seu rompimento, mais tarde a realização parcial e posterior condução pelo high low. Né? O high low é essa escadinha aqui, que nada mais é do que as mínimas das últimas 3 mínimas, quando obviamente a escadinha está embaixo, quando a escadinha está em cima é a máxima, a média das últimas 3 máximas. Né? Então, a média das últimas 3 mínimas embaixo e a média das últimas 3 máximas quando o high low está em cima dos preços. A nossa saída é efetuada quando os preços fecham abaixo do high low, como aconteceu aqui às 15h45, no candle que fechou às 15h45. Uma bonita operação. A segunda posição ofereceu aí 410 pontos, com o índice convergindo para a resistência do dia, né, que foi desenhado no começo do pregão, lá em 49.600 pontos. Tá? Agora a linha d'água aqui está. Né? Caso o mercado rompa essa faixa aqui dos 49.600 pontos, próxima resistência fica na máxima, primeiro de sexta-feira, a faixa dos 50.134, e depois a gente tem a zona da máxima de quinta-feira, melhor, aqui a máxima de sexta e depois a máxima de quarta-feira, é a resistência mais relevante. Ok? Então, bela operação de day trade hoje no índice. O dólar, por sua vez, apresentou também uma bela operação na venda. O mercado abriu em gap de alta, fechou abaixo da linha da água, né, com o fechamento então, de sexta-feira. Quem segurou até o fechamento e botou no bolso 64 pontos, então uma operação aí muito potente no dólar. Nós fizemos realização parcial aqui em 3.509 pontos. E em seguida o high low nos tirou da operação aqui a 1h30. Foi uma lástima, né? Nos tirou aqui da operação e o mercado seguiu em queda. Mas tudo bem. Agora o dólar, inclusive, perdeu aí a zona de suporte imediato. A próxima zona de suporte relevante no dólar fica somente lá em 3.345 pontos, né? Que é exatamente aquele alvo no diário, onde passa a média móvel de 21 e o fundo anterior. Então tem espaço para operar ainda mais na queda do boi. Dentro dos papéis, nenhum papel deixou uma operação assim perfeita, né? Até o começo do pregão não tínhamos volumes muito importantes. A Petro chegou a romper o primeiro movimento aqui, não foi para lugar nenhum. A Vale até tinha um primeiro movimento, mas não é aquele primeiro movimento perfeito, né? Porque o mercado abriu acima da linha d'água, passou para baixo, passou para cima, que já deixou a situação um pouco engasgada. Então não foi um cenário adequado ou perfeito para a operação nesse sentido. O próprio setor bancário aqui através de Itaú não gerou nada tão excitante assim. Bradesco ficou de lado a maior parte do tempo.
Banco do Brasil foi o que mais se aproximou de uma operação ideal, né? Abriu em gap de alta, formou aqui o primeiro movimento, rompimento, o mercado chegou a dar aí mais de 1,60% de ganho, embora naquela situação não tínhamos um volume tão perfeito assim. Do setor de siderurgia, dentro do ponto de vista de intraday também não foi um dia maravilhoso, o mercado acabou ficando de lado aqui em Uzi Minas, Gerdau foi praticamente a mesma leitura e a CSNA3 também. Do ponto de vista de swing trade, eu começo pelo papel que se enquadrou dentro da nossa abordagem. Tivemos uma venda aqui em Alpa 4. Alpa 4 que deixou um candle de reversão, né, um engolfo de baixo, engolindo praticamente os últimos 1, 2, 3, 4 corpos. Com volume, testando o fundo anterior, testando uma LTB mais curta. Né, perceba que o fundo anterior também já tinha sido um fundo mais relevante no passado. Né. A expectativa agora no mínimo é de teste aqui do 7,60, onde está a realização parcial. Lembrando que há duas posições planejadas. A posição foi feita em 7,78, segunda entrada 7,96, stop acima do último topo e o alvo de RP em 7,61. BBSE3, bom movimento hoje, abriu em gap de alta, esqueci de comentar ela, né? Foi um papel que também gerou aqui um cenário de primeiro movimento. Esse aqui desempenhou relativamente bem o trade. Mercado encontrando, achei que tinha encontrado alguma resistência relevante, não necessariamente. No diário, o papel caminha para um pivô de alta, que é acionado acima aqui dos 32,65, e esse vai ser o obstáculo para o papel amanhã. Vamos ver como é que esse ativo se comporta no teste aqui da resistência. Tá? BRML3 também fez um movimento bonito, vai deixando aqui um padrão que se assemelha a um Twin Towers, né? Barras praticamente do mesmo tamanho, embora a barra de hoje ficou um pouquinho maior que a barra de ontem. É um ativo que para swing trade sugere, né, algum retorno à média, superação da máxima de hoje, até se enquadra numa posição que aposta nesse sentido. CPFE3 também deixou um cenário de fechou fora, fechou dentro, lembra uma Twin Towers, né? Padrão aí de reversão, embora a gente está bem em cima aqui do fundo anterior, né? Se o mercado chegar a superar a máxima de hoje amanhã, é possível que esse papel repique ou pelo menos venha a testar a LTB mais curta aqui do movimento, papel que já caiu aí 8%, né? Papel que tem baixa volatilidade, 8% significa alguma coisa. STC3, o setor de educação, perdeu o fundo anterior, já tinha o canal de baixa que foi rompido para baixo. A gente pode pegar agora esse canal e duplicá-lo e auferir aonde que seria a próxima rota de negociação desse ativo, né? Perceba que não só a rota sugerida aqui é bem baixista, como a simetria, né? Foi um papel que subiu forte aí de 2012 a 2013, agora não há suportes relevantes. Tá? Nós temos um suporte relativamente importante no antigo topo anterior, né? Aqui na faixa dos R$ 9,20, embora suporte de memória mesmo está lá no fundo formado em R$ 5,00. É um papel que tem bastante espaço para seguir. Não foi uma venda tranquila de ser feita no diário, né? Não tinha uma congestão aqui apropriada, mas a sinalização é de continuidade. Que mais? GET4, testando em uma zona de suporte dentro de uma congestão. Esse aqui é o exemplo de livro, né, de retângulo. Então, para quem está escrevendo no livro de análise técnica aí, dê um print screen nessa figura. O mercado deixa um candle branco que testa essa zona. Superação da máxima de hoje aciona essa entrada. Um primeiro alvo ficaria na média, que é no meio do caminho, e resistência mesmo só lá na faixa dos R$ 19,00. Bonito desenho aí da GET. MDIA 3, testando um fundo anterior com um candle branco. Perceba que nessa zona de preços nós temos uma zona de suporte, que já havia sido resistência, então zona polarizada. Temos a linha de referência do canal de baixa, então é outro papel que sugere algum retorno à média mais relevante. Trade acionado na superação da máxima de hoje. Percebam que o FR também tem uma divergência de alta, né?
esse fundo está mais baixo que o anterior, enquanto os preços fizeram fundos mais baixos, né? Então a expectativa é de retorno à média para esse papel, vale a pena acompanhar bem de perto. Marfrig apresentou uma alta importante na zona dos 7%, rompeu o topo anterior, abre espaço para buscar a próxima resistência, que fica em 5,85, não tem espaço para um trade sadio. Tomara que o papel fique de lado aqui, para a gente buscar o rompimento dessa resistência, embora também não é o melhor rompimento do mundo, porque logo acima já tem resistência em 6,20. Tá? Então, apesar do sinal, não é aquele cenário perfeito, né, para a gente ficar de olho. Multi 3 também deixou um candle comprador, né, sugerindo aqui divergência, né? Fundo mais alto no indicador, mais baixo no preço, superação da máxima de hoje aciona algum retorno à média. Percebam que o papel também se segurou numa faixa de suporte, aqui nos 43,40. Não é uma zona de suporte tão importante quanto os 42,50, que é a mínima aqui de 2014, mínimo do ano passado. Tá? Mas é um papel que sugere alguma recuperação. Pecar, mais um papel que também desenha divergência, né? Fundos mais altos no indicador, fundos mais baixos no preço. Papel que semana passada caiu praticamente todos os dias, está dentro de um canalzinho de baixa aí no diário. A expectativa seria de teste agora da linha de referência novamente desse canal. Tá? Mais fácil de ser identificado talvez nos 60 minutos, mais fácil de visualizar a figura. Um papel agora em centavos, uma bicheira, né? TERI 3, até vergonhoso avaliar esse tipo de papel dentro da análise técnica, né? Mas o pessoal sempre pede, né? É um papel que está deixando um candlezinho pequeno fora das bandas. Para quem não é nada avesso ao risco, eventualmente uma pequena aposta aqui, como se fosse uma opção, né? Alocar um valor que se aceita perder por completo, nem para utilizar stop. Pode ser uma aposta nesse sentido, né? Lembra, quando eu não utilizo stop, eu preciso alocar um valor que, se ele virar pó, eu não vou me preocupar, eu vou conseguir dormir tranquilamente. Só chama atenção pelo movimento. Tegma tem o mesmo desenho, né? Embora não seja uma bicheira quanto a TERI. Tem um candle pequeno fora das bandas, a distância da média é ideal. A distância da média é ideal, o candle fora das bandas interessa para um retorno à média. Há também uma divergência de alta no FR. Tá? Vamos ver se o papel concretiza algum repique. A superação da máxima de hoje aciona tal padrão. Vale 5. Hoje tivemos uma boa alta na Vale, 3,60. O papel fechou um gap, que estava aberto, né, que é o gap da semana passada, em 14,81. Porém, o papel está dentro aqui de um alargamento, tudo pode acontecer. Chamo a atenção para Vale 3. A Vale 3 está dentro da ótica técnica muito melhor enquadrada numa possível operação aí para os próximos dias. Candle fechado acima de 19,70 interessa muito. O papel aciona um pivô de alta se isso acontecer. Tanto um pivô de alta mais curto, né, que seria esse zigue-zague aqui, quanto um zigue-zague mais, um zigue-zague um pouquinho mais longo, quanto esse zigue-zaguezinho mais curto. Eu realmente gosto bastante de Vale 3, eu vou ficar de olho bem atento nesse papel, que está muito mais forte que a Vale 5. Petro, deixando o candle comprador, não chegou a tocar na zona de suporte, então não vejo um cenário tão apropriado para uma operação direcional. E os bancos, para fechar, faltou siderurgia, vamos falar antes dos bancos. Temos aqui Itaú também tocando uma zona de suporte, máxima de hoje, se superada, abre espaço para o mercado ir em busca da zona de 30,10. Tem também uma divergência de alta aqui em Itaú. Olha quanta divergência a gente está vendo, né? BBDC4, tocando a linha de referência daquele alargamento que a gente colocou na sexta, né? Fechou abaixo na sexta, hoje o mercado voltou acima. Porém, aqui no Bradesco não há divergência. Tá? E Banco do Brasil deixa um candle comprador. Tem gente que assume isso como uma antecipação de entrada para um pivô de alta, né? Afinal, o mercado corrigiu aqui 61% da última perna. Então, existem muitas estratégias que utilizam a superação da máxima de hoje para ponto de entrada.
apostando que se o mercado fizer uma onda 3 ou uma onda C, né, o alvo que ficaria lá em 161,8%, compensa em relação ao stop abaixo da mínima do fundinho formado. Então tem muita gente vários traders americanos ensinam técnicas nesse sentido, né? O mercado faz uma perna, a perna que corrige, respeita a retração de 61. Então ao invés do cara esperar o pivô de alta, ele traça a retração de Fibo aqui dessa perna e ele busca uma entrada entre a retração de 61 e a retração de 76,4, que seria a chamada então aqui buy zone, zona de compra, né? O John Crane chama essa zona aqui, inclusive, essa faixa de preço de buy zone. É uma estratégia válida e tecnicamente interessante. Para fechar, eu cheguei já a avaliar dentro da ótica de intraday as siderurgias, né? Mas não dentro da ótica de gráfico diário. Os Minas tocando a linha de referência do canal agora por cima. Candle branco aqui, se máxima superada, até interessa. A gente tem uma simetria que lembra que um ombro cabeça a ombro, né? Só que para isso aqui ser no mínimo lembrado, eu preciso de um fundo nesse ponto. E em segundo lugar, eu preciso de um candle fechado acima de 40 com 40. Por enquanto, nada disso eu tenho. A CSN, que deixou um pivôzinho de alta semana passada, na verdade não chegava a ser bem um pivôzinho, né? Era um padrão que lembrava mais uma correção ABC, porque era um zigue-zague ascendente contra a média móvel de 21. Hoje o mercado perdeu o fundo anterior e colocou o papel de novo no cenário mais baixista. A Gerdau até que vai conseguindo se segurar com todas as forças aqui em cima da cabecinha do pivô, mas percebam que a média móvel de 21 ainda está virada para baixo, né? O ideal seria que isso acontecesse com a média virada para cima. Muito bem, agora eu trago algumas informações relevantes para vocês. Começo pelos papéis que se enquadraram dentro da ótica da IFR2, método Storm. Então aqui Grendene, SUSB5, STC3, POMO 4, PSSA3. Hoje a posição que a gente fez inclusive foi na Grendene. Então esses são os papéis que se enquadraram para posições dentro dessa abordagem que o método Stormer costuma trabalhar. Eu chamo a atenção, pessoal, para o seguinte: essa semana é a última semana de vida das opções que vencem agora em agosto, a série H. Tá? E me chama a atenção algumas taxas que estão presentes em alguns strikes, né? Tanto na Vale 5 quanto na Petro. Operações de 5 dias que estão oferecendo retornos interessantes com uma boa chance de sucesso, né? Então perceba aqui na opção cujo delta é 81, ou seja, é possível interpretar que essa opção tem 81% de chance de dar exercício, né? O strike é 14,60. Essa operação oferece uma taxa de 2%, né? 2% para 5 dias úteis, para segunda-feira. Ou seja, comprando a Vale 5 e vendendo a opção com strike 14,60, ou seja, é a opção Vale H15, o lucro máximo dessa operação seria 2,03%, com 80% de chance de convergir para o lucro, né? Quanto mais lucro eu exijo, menor é a chance de sucesso, tá? Então me interessou essa taxa aqui em específico, né, na Vale H15, 2% para 5 dias úteis com 80% de chance, a mim interessa, tá? No caso da Petrobras, percebo que a mesma opção, então aqui o delta de 80%, né, com 80% de chance de dar exercício, ela oferece uma taxa um pouco menor. Isso acontece porque a volatilidade da Vale está um pouco maior, né? Então isso está descontado no preço da opção, faz com que a opção fique mais gorda e ofereça uma taxa melhor. Mas na Petro, né, o strike 9,40, né, para ser mais exato, seria a Petro H94. Então o cara compra a Petro e vende a Petro H94. Teria um lucro máximo de 1,73 para 5 dias úteis. Eu, para ser sincero, gostei bastante dessa operação aqui. Tá? Seria uma operação de taxa para 5 dias úteis. E para fechar, eu trago para vocês
uma operação que eu costumo montar bastante, né, que é uma operação de arbitragem estatística. Você já deve conhecer a operação de long e short, né, só que eu não faço long e short tradicional. Eu faço uma operação de long e short que respeita a relação dos dois ativos entre si, tá, que é chamado modelo de cointegração. Tá? Uma hora dessa a gente pode discutir um pouco mais sobre esse tipo de trade. Tá? Por exemplo, um dos pares que hoje estaria gerando entrada seria... e detalhe, né? Não necessariamente esses pares precisam ser do mesmo setor. Nesse caso aqui até é, né? Então aqui seria compra de Bradesco e venda de BBAS3. Só que olha que interessante. Para cada 1000 Bradesco que eu comprar, eu preciso vender... cada 1000 eu preciso vender 400 BBAS. Então o financeiro ele fica diferente. Ó. Então para cada 1000 BBAS, Bradesco, perdão, eu precisaria vender R$ 7.800 de BBAS3. Tá? Aqui estaria o ponto de entrada, né? E esse gráfico aqui ele é do resíduo estatístico. Então a gente usa o preço de BBDC4 para, entre aspas, prever o comportamento de BBAS3, ou seja, eu encontro um valor teórico para BBAS3. A diferença entre esse valor teórico e o preço real é o resíduo estatístico, é o chamado erro. E é em cima desse erro que a gente opera essa abordagem long e short, né, apostando que esse erro aqui tem chances de voltar à média. Então a gente faz um estudo estatístico para identificar se esse erro é estacionário ou não. O que é uma série estacionária? É uma série que tem média e desvio padrão constante, ou seja, eu posso apostar no retorno à média desse resíduo. Tá? Então, nesse caso aqui, teria 95% de chance, né, desse resíduo aqui voltar para a média e com isso BBDC4 subir mais que Banco do Brasil ou Banco do Brasil cair mais que BBDC4. Tá? Um outro par interessante, e percebam que não necessariamente é do mesmo setor, né? Cosan compra Bradesco e vende Cosan. Então, para cada 1000 Bradesco, seria a venda de 300 Cosan, aqui arredondando. Tá? Então, o resíduo também estaria permitindo essa entrada. É um par aí que a gente diz cointegrado, né? Que tem boas chances desse resíduo voltar para a média. Um outro par interessante nesse sentido, Detex e Cosan. Tá? Aqui o gráfico do resíduo. Eu botei depurar, não é depurar que eu quero. Cancela. Aqui está o gráfico do resíduo, né? Foi para baixo do desvio, abre uma entrada então. E para fechar, eu tinha mais um par aqui, deixa eu só pegar ele. Onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá? Tá aqui. Era BBDC4 e Cosan. Então, para também com integrado, que gera entrada dentro dessa mesma ótica. Aqui meu gráfico ficou um pouquinho bagunçado, mas foi porque eu botei para depurar, aí ele ficou meio maluco. Tá? Quem quiser mais informações sobre esse tipo de operação, pode me enviar um e-mail, né? Ou no nosso site, ali nós temos um artigo que explica a abordagem de cointegração para vocês. Certo? Muito bem. Antes de encerrar, eu só quero lembrar os amigos que nós estamos preparando uma novidade para vocês. A gente fez um vídeo, um programa, né, sobre livros, né, onde eu particularmente comento livros de mercado. Amanhã vocês vão estar recebendo aí um e-mail com esse assunto, informações para acessar as duas partes. Ficou bem legal, eu acho que vocês vão gostar. Tá bom? Legal. Então, eu me despeço. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso. Caso tenha faltado algum ativo aqui nesse chat, né, nesse informativo, você pode aqui no YouTube mesmo deixar a sua solicitação. Né, eu olho os comentários e no próximo vídeo eu comento. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um forte abraço.